Fala, meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora porque é bronca na Ilha do Retiro, meus amigos. O Sport, meus amigos, dispensou o jogador em silêncio, não avisou nada a ninguém. Porém, meus amigos, o vídeo que rolou na internet entregou tudo, meus amigos. Exatamente. A gente vai conversar um pouco sobre esse assunto e eu vou trazer para vocês todos os detalhes, beleza? Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Antes de falar aí sobre esse assunto polêmico aí no esporte, mais um assunto polêmico, o que acontece, meus amigos? Muita gente tá me procurando e perguntando: Jackson, como é que tá o gramado da Ilha do Retiro? E tem tricolores querendo tirar onda, né? Porque é mangue, porque não sei o que lá, tal. E a gente trouxe, meus amigos, trouxe a informação aí, trouxe uma imagem aí da Ilha do Retiro, como é que está hoje, tá certo? Que tá chovendo muito, Essa semana toda chovendo aí, hoje já é quarta-feira, e eu acredito que ou foi sábado ou domingo, começou a chover muito, como todo mundo tá vendo, mas quem não está aqui, tá certo? Tem gente que não está em Recife, ainda não tá sabendo que tá chovendo muito do lado de cá. E está chovendo muito, a gente vai ver como é que tá agora. Dá uma olhada aí no gramado da Ilha do Retiro. Meus amigos, tá tapete, nem parece que tá chovendo, a gente só sabe que tá chovendo porque tá escuro, tá meio nublado. Mas, meus amigos, o jogo virou, beleza, as coisas agora mudaram. E eu não sou baú e eu vou contar uma resenha aqui pra vocês, que tá acontecendo lá pro lado da banda do Arruda, que já vem aqui dizer, porque é o mangue que tá alagado. Não tem nada alagado, tá tapete, tudo mudou e o jogo virou. E eu vou dizer mais, tá certo? Pra quem não tá ligado, durante essa semana teve um jogo aí da Série C, uma estreia do time lá do outro lado, que diz que é rival da gente. E não sai da Série C, não sai da Série D. Que é o seguinte, meus amigos, eu não sou bom, vou dizer logo. Eles tiveram um jogo aí de estreia, tal, roubaram o time lá, gol anulado do outro time, era pra perder e não perderam o jogo, porque roubaram outro time. Só que, meus amigos, faltou energia porque eles jogaram na Arena Pernambuco. E lá faltou energia, um rolo da bexiga, porque o estádio deles tá pra cair. A gente tá falando da Ilha do Retiro, tem que estar ligado que o estádio dele tá pra cair. E os bombeiros, ninguém quer liberar o estádio lá do Arruda pra ter jogo, beleza? O rolo é esse. Só que, meus amigos, depois desse jogo aí na Arena Pernambuco, que o gramado ficou horrível da Arena Pernambuco e tudo mais, a governadora já disse, não vai ter mais jogo aqui, vocês estão reclamando demais. Não vai ter mais jogo aqui na Arena Pernambuco e procura estádio para vocês. E eles estão sem estádio, meus amigos. Exatamente. Vim falar da Ilha do Retiro, eu entrego logo. Não gosto nem de tocar no assunto do Santa Cruz. Mas venho falar da Ilha do Retiro, eu entrego. Não sem estádio. E outra, vou dizer outra também. Não podem jogar de portões fechados, tá certo? Vão jogar de portões fechados porque os bombeiros não vão liberar o Arruda. Compraram não sei quantos sacos de cimento. Areia, cascalhinho e não vai resolver aquilo ali não. E o bombeiro já disse, eu não vou lá liberar esse estádio aqui não. E não vai ser liberado. A Federação Pernambucana está procurando, meus amigos, um estádio para eles. E já tem estádio para eles jogarem. Quer jogar? Vão-se embora lá para Caruaru. O estádio do Central está liberado para os caras do Arruda aí, se quiserem jogar com o público. E para mim, meus amigos, isso é uma vergonha, tá? Então, se eles quiserem falar da Ilha do Retiro, pediram emprestado da Ilha do Retiro também, o Sport não emprestou a Ilha do Retiro. Pediram os aflitos, o estado do Náutico também não vão liberar, que ninguém vai liberar nada para vocês aqui não. Então vá-se embora lá para Caruaru, beleza? Meus amigos, é só essa informação da tranquilidade total e não esqueçam, tá? Hoje tem o maior do Nordeste às 9h30 e provavelmente o público, tá certo? Vai estar um pouco baixo, mas o gramado tá tudo ok e vai ter jogo na tranquilidade total, beleza? Mas Jackson, beleza, tudo certo aí, tudo na tranquilidade total, mas que rolo é esse de jogador dispensado? Que danado é isso? Explica melhor aí. Bora lá, mano, bora lá, que a bronca é feiosa, o negócio tá meio obscuro, tal, mas a informação é essa. O jogador, tá certo? Não sei se vocês vão lembrar do jogador Dieguinho, é um atacante muito promissor, tá certo? Eu até pedi esse ano, ele, poxa, cadê Dieguinho? Não teve essas oportunidades aí. Agora no Campeonato Pernambucano, quando o Sport jogou 3 jogos com o Sub-20, dava para colocar Dieguinho. O Dieguinho já tinha sido emprestado para outros clubes, tá certo? E não tinha vingado tanto, mas eu sempre achei, não acho mais, depois do que a gente vai conversar agora, eu sempre achei o jogador muito esforçado, tá? Muito esforçado dentro de campo, tudo mais. Só que, meus amigos, Dieguinho não estava jogando, não foi para esses jogos do Sub-20, como eu disse a vocês,
e surgiu um vídeo de Dieguinho, tá certo? Que eu vou mostrar agora para vocês. Dieguinho jogando em Aracaju. Dá uma olhada aí que a gente vai conversar sobre esse vídeo, que foi até o nosso amigo aí do FG do Leão. Dá uma olhada aí no vídeo. E o vídeo, meus amigos, é esse jogador aí que vocês estão vendo chutando uma falta com camisa 10, tá certo? Que é Dieguinho, jogador do Sport. E o amigo Fábio Guilherme, ele trouxe a seguinte informação. Dieguinho, atacante com contrato ativo com o Sport, está disputando Campeonato Universitário em Aracaju. Situação curiosa e que levanta questionamentos sobre o planejamento e aproveitamento do jogador. Empréstimo e até eventual risco de lesão. Exatamente, meus amigos. Porque, um jogador que é um ativo do Sport, no caso de Dieguinho, contrato com o Sport, tudo certo, e jogando campeonato, não tem tempo para emprestar a ele, não, jogando negócio de universidade e tal. Então, assim, surgiu esse zum e viralizou isso nas redes sociais. Muita gente mandaram para mim também, e muita gente conversando, e chegou até a presença do Sport, e a presença do Sport se posicionou. E veja aí o que é que eles falaram, tá certo? Vamos lá. Eu não vou trazer o textão aqui não, mas eu vou trazer para vocês. O que o presidente do Sport, a presidência do Sport se pronunciou dizendo que o jogador Dieguinho já não tinha mais contrato com o Sport desde o dia 23 de março. O Sport, de forma amigável com o jogador, encerrou o contrato. Por isso, o atleta estava jogando esse campeonato universitário aí, não tinha problema nenhum. Só que, meus amigos, o Sport não divulgou nada a ninguém, não divulgou nada, só veio divulgar depois que esse vídeo veio à tona, tá certo? E o jogador também não tinha se despedido, não tinha falado nada. Só que depois que o Sport se pronunciou em relação a isso, o jogador foi lá e fez o seu pronunciamento de despedida. E bora dar uma olhada aí o que foi que Dieguinho postou ontem. Que é estranho, tá? Se o cara foi dispensado no dia 23, e porque só ontem, depois que rolou o vídeo, depois que o Sport falou que foi de forma amigável, que encerrou o contrato, porque só depois disso ele foi dizer que não era mais jogador do Sport e agradeceu o Sport. Mas bora dar uma olhada e a gente volta a conversar sobre isso. Dieguinho trouxe o seguinte, meus amigos. Hoje encerro um ciclo muito importante na minha vida. Opa, hoje? Hoje ele encerra esse ciclo, mas se o contrato foi encerrado no dia 23? É bem estranho, tá? Foram anos vestindo essa camisa, aprendendo, evoluindo e vivendo momentos que vou levar para sempre comigo. Quero agradecer a todos que fizeram parte dessa caminhada no esporte, comissão técnica, funcionários, companheiros de equipe, desde a base até o profissional. Cada pessoa teve um papel importante na minha trajetória. Também deixo meu muito obrigado à torcida que sempre me apoiou e esteve presente comigo em todos os momentos. Valeu, Leão. Saio daqui com muita gratidão por tudo que vivi e aprendi. Com a certeza que dei o máximo sempre que entrei em campo para honrar essa camisa. Hoje o esporte vai fazer parte da minha vida. Hoje não. O esporte vai fazer parte da minha história para sempre. Pelo esporte e tudo. Mas bora lá, meus amigos. Como vocês viram aí, Dieguinho falou. Hoje encerra um ciclo muito importante da minha vida. Então, assim, essa história tá meio estranha, tá? Tá meio estranha, porque, assim, o jogador disse que foi hoje que ele encerrou, no caso foi ontem, tá certo? Eu tô falando dia 7, hoje eu tô falando dia 8 para vocês, na quarta-feira, mas ele fez esse vídeo ontem, dia 7 de abril, e o Sport tá dizendo que encerrou o contrato do cara no dia 23. Ou o empresário não passou para ele, alguma coisa tá estranha, tá certo? Mas, na minha opinião, é um jogador muito promissor, acredito que não se dedicou tanto, porque ele teve poucas oportunidades, tá certo? Em 2024 dá para ele ter mais. Ele teve em 2023, já no final ali, teve uma oportunidade que ele deu até deu assistência a Diego Souza, quando Diego Souza voltou. Então ele deu essa assistência para Diego Souza, e também em 2024 ele chegou, tá certo? Ele chegou a ter outras oportunidades, mas não vingou tanto. Ele estava aí como camisa 10, como vocês viram no vídeo, mas ele era o camisa 9, e eu achei que daria muito para ele ser um craque no esporte, um futuro jogador que ia dar muitos frutos a gente, mas infelizmente não deu, e o esporte, dessa forma silenciosa, foi lá e liberou o atleta, e vai ser bom para ele, foi bom para o esporte, porque tem que render dentro de campo, e como ele falou, pelo esporte e tudo. Então o jogador fica em segundo plano, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse zum aí, de o esporte ter dispensado o Dieguinho. Vocês acham que o esporte dispensou no dia 23 mesmo, ou só dispensou ontem, depois desse rolo todinho que saiu na internet? Deixa aí nos comentários.
Tamo junto e até a próxima.